Então, a nossa sessão 3, a nossa sessão hoje vai ser sobre as dependências emocionais. Eu costumo dizer que eu tive a sorte de descobrir a minha dependência emocional aos 36 anos da minha vida. E hoje olho à volta muitas vezes e vejo mulheres de todas as idades, todas as idades a sofrerem exatamente este maior mal da humanidade, que é a falta de presença emocional. E esta falta de presença emocional começou bem lá atrás, com a falta de presença emocional dos pais, mas hoje, quem é que falta emocionalmente? Hoje quem falta emocionalmente somos nós. É a nossa presença emocional. No meu livro, Alquimia da Noite, eu falo de forma bem leve sobre o abandono e sobre as consequências a nível emocional nas nossas vidas, assim como também as ferramentas de autocura desta ferida, que é a ferida do abandono, e que de alguma forma reproduz para esta dependência emocional. No livro, eu chamei-lhe a receita, não é? A receita para encontrar o teu grande amor. E não é mais do que esta presença de amor próprio, não é? Este reencontro do amor próprio e o estarmos presentes em consciência connosco, como das nossas necessidades, naquilo que temos falta, na falta de afeto, na falta de carinho, na falta de cuidado. Então, estes 22 dias, não é, de autocura não são mais do que uma forma, não é, ou ferramentas de forma a estar mais consciente de onde estão as nossas lacunas internas. Então, as nossas lacunas são mesmo isso, lacunas, são espaços, não é, que ficaram ali em branco, não são visíveis, não são visíveis ao olho, não é? Ao olho normal. Então, é quase preciso ter uma lupa. Então, para termos uma lupa, temos de estar de forma mais presente e mais consciente connosco próprias. Para conseguirmos amplificar a cada momento, ok, hoje, por exemplo, estou mais desconfortável, estou mais agitada, hoje estou a comer mais, hoje apetece-me comer mais chocolate, ou hoje apetece-me, por exemplo, comer, sei lá, mais massa, ou porquê? Então qual é a lacuna? Qual é o espaço, qual é aquilo que eu não estou a ver? Não é? O que é aquilo que eu não estou a ver? Que está ali por trás desse acontecimento, dessa vontade. Então, é importante parar e refletir sobre a necessidade que eu não estou a corresponder. No entanto, aquilo que acontece muitas vezes, em vez de tomarmos esta atitude proativa e esta atitude de eu sou responsável por, aquilo que acontece muitas vezes é uma postura de vitimização. Muitas vezes é uma revolta, não é? Uma revolta contra Deus, uma revolta contra os outros, uma revolta contra os pais, daquilo que está em nós em falta. No momento em que eu perdi, de alguma forma, não perdemos absolutamente nada na vida, mas no momento em que eu perdi aquele relacionamento, na altura o amor da minha vida, senti-me um nada, senti-me um nada. Eu já me tinha perdido há muito tempo. Essa é que era a verdade. Antes de a vida de alguma forma nos ter direcionado um para cada caminho, e foi para mim mesmo essa lição,
de que, na verdade, quem eu já me tinha perdido era a mim. E quantas vezes na nossa vida nós nos abandonamos? Então, este é o grande ponto, este é o ponto central. Muitas vezes, e eu levanto o dedo porque eu estou incluída, muitas vezes nós abdicamos de nós para cuidar dos outros. E o cuidar dos outros e deixar de cuidar das nossas necessidades vai levar a relacionamentos em que entra a toxicidade. Porque quando eu estou a cuidar do outro e não estou a cuidar das minhas necessidades, aquilo que acontece é o que vem a seguir é a cobrança. É o eu estou a dar e não estou a ter retorno. Então, quando isto acontece, entra-se numa dependência emocional. Quando eu estou a dar, para que o outro venha colmatar as minhas necessidades. Então, daqui se criam as dependências emocionais. É aquilo que nós ouvimos como dizer a minha metade da laranja, não é? É como se um complementasse, um desse ao outro aquilo que ele não tem e o outro desse ao outro aquilo que ele não tem. A verdade é que, principalmente num relacionamento a dois, não é? Aquilo que acontece muitas vezes, ou maior parte das vezes, é há um que tem, não é? Assim como nos talentos, não é? Há um que tem um dom, tem um talento, tem algo que pode acrescentar ao outro. Assim e vice-versa. E o outro tem um dom, um talento, tem algo a acrescentar ao seu companheiro. Isto é algo saudável, é uma dinâmica saudável. Agora, quando eu não olho para as minhas necessidades e espero, aqui este é o grande ponto, eu espero, eu fico numa posição passiva, uma posição de cobrança, uma posição de criança. Eu espero que venha cuidar de mim. Então, este é o lugar da vítima. É o lugar em que fica sentada, impotente, de modo criança, à espera que o pai ou a mãe venham cuidar da sua necessidade. Então, é aqui que nasce toda a dinâmica de dependência emocional. Então, em algum momento, aquilo que ficou congelado lá na infância foi o momento em que a criança precisou, efetivamente, porque aí muitas vezes é uma questão de sobrevivência para a criança, não é? Ter esse atendimento dessas necessidades. E naquele momento, a criança ficou de um modo congelado, desprotegida. Não se sentiu cuidada, não se sentiu amada, não se sentiu protegida. Então, esse momento em que a criança associou de que não tinha ou tinha essa falta, e essa lacuna foi criada aí. Essa lacuna em branco foi criada aí e tornou-se dependente emocional. Então eu preciso do outro. Porque não foi gerada uma autonomia, uma independência emocional. Mas para ela ser gerada aquilo que tem de acontecer, é numa primeira infância, ela tem de ser preenchida. Tem de ser preenchida de afeto, de carinho, de cuidado, de proteção. Porque estes são os moldes de exemplo que ela vai levar para a sua independência emocional. Vamos fazer uma autorreflexão. Vamos fazer uma viagem, não é? Vamos fazer uma viagem. Vou-te pedir para fechares um bocadinho os olhos, para colocares a tua
tua coluna bem direita, os teus pés assentes no chão. E vamos fazer uma viagem até aos teus 7 anos de infância, ali entre o nascimento e os 7 anos. E direciona-te. Vai-te conectando à respiração, vai aprofundando a respiração e vai até o momento da tua primeira infância. E ao chegares a esse momento da tua primeira infância, pode ser apenas uma imagem, pode ser apenas visualizares uma fase da tua vida, podes ver um filme, podes ter um momento de uma memória. Então traz isso. E à medida que isso vai surgindo, vai olhando para essa criança e vai percebendo toda a condição dela emocional neste momento. Como? Como é que podes fazer isto? Podes olhar para a carinha dela. Podes olhar bem no fundo nos olhos e perceber o que é que está ali por trás daquele olhar. Às vezes um sorriso, mas uns olhos tristes. Então vai investigando. Como é que ela se está a sentir? Onde é que ela está? Como é que ela está? Sente-se nutrida? Sente-se amada? Sente-se segura? E os sonhos dela? Sente-se entusiasmada? Alegre? Tens olhado para as necessidades da tua criança interna? E aos poucos, depois fazermos esta autorreflexão, vai voltando. Se quiseres podes escrever no caderno o que sentiste, a informação que a criança te trouxe. Eu vou-te dar um minutinho. Agora vamos entrar no tema. Vamos entrar no tema da dependência emocional. A ausência emocional do pai e da mãe até 4, 5, 6 anos de idade gera um abandono das suas necessidades. E como a criança ainda não criou a sua estrutura emocional, cria uma certa dependência emocional na mãe e no pai para fazer face às suas necessidades internas. Pois essa ausência para a criança significa o quê? Risco de vida. E aí ela cria uma programação de sobrevivência emocional. Então, como eu estou em risco, eu estou em modo de sobrevivente. Então, eu tenho que fazer algo para sobreviver. A alquimia
ela aborda os 4 pilares internos desta estrutura emocional. De que forma inconsciente é que nós vamos buscar ao outro para suprir as nossas necessidades internas? Seja no campo físico, seja no campo emocional, seja no campo mental, seja no campo vibracional. Quando estes 4 pilares eles não estão estruturados internamente, aquilo que fazemos de forma inconsciente é irmos buscar fora para colmatar essas necessidades. Porque estes 4 pilares são estrutura. Estes 4 pilares são sobrevivência. Se eu não estiver a cuidar do meu corpo, eu posso morrer. Se eu não estiver a cuidar das minhas necessidades emocionais, eu posso colapsar. Se eu não estiver a cuidar do meu campo mental, é perigoso. Então, todas estas necessidades estruturais, quando não preenchidas, não cuidadas por nós internamente, aquilo que acontece é cria-se, não é? Cria-se uma dependência emocional. E vamos aqui abordar os 4 pilares. De que forma é que, através da alquimia, o pilar físico, não é? O primeiro pilar, que é o pilar básico, eu digo sempre, quando algo está mal, volta ao básico, volta ao primário, volta ao principal. Por onde é que tudo começa? Por onde é que tudo começa num bebê frágil, nos primeiros minutos de vida, nos primeiros dias de vida, nos primeiros meses? Necessidades, corpo. Se o bebê comeu bem, se o bebê fez xixi ou fez cocó, se o bebê tem frio, se o bebê tem calor. Então, se o bebê dormiu, descanso do bebê. Então, as necessidades básicas. Aqui é o primeiro ponto da dependência emocional. Então, isto é risco de vida. Se tu não estiveres a nutrir, ou se estiveres a nutrir ou a comer em excesso, isto é um risco para a tua saúde, para a tua vida. Se tu não estiveres a dar o descanso, o sono, é um risco para ti. Se não estiveres a te hidratar, a beber água suficiente, então, todas estas necessidades básicas do corpo é o primeiro olhar, é a primeira necessidade. E tudo começou lá na primeira infância, a forma como a criança foi cuidada ao nível físico. Sentiu, muitas vezes nem é que foi, é que sentiu como cuidado ao nível físico. Primeira vez que começou a comer sozinha, a sua autonomia, a forma como criou a autonomia, a movimentar-se pelos seus próprios pés. Tudo isto causa uma memória, causa uma emoção de independência ou dependência emocional. E há um ponto muito importante, a chave, direi eu, que é, independentemente disso, quem é o responsável hoje por se nutrir, por se cuidar, por cuidar das suas necessidades, por proteger a sua segurança, o responsável hoje és tu. Sem mimimis. E sim, causou um desequilíbrio. Sim, causou uma dependência emocional.
a falta de nutrição, a falta de afeto, a falta de cuidado do pai ou da mãe? Sim, mas hoje és tu a responsável de olhar para essa necessidade e anular-te dessa responsabilidade, desse autocuidado, do exercitar o teu corpo, de te nutrires com qualidade, te dares o descanso merecedor para o teu corpo, de te hidratares. Então, tu estás a emitir um comando interno de eu não sou capaz. Eu não sou capaz de dar conta de mim. E quando não somos capazes de dar conta de nós, não conseguimos dar conta do exterior. O que é que vai ficar em déficit? Os nossos relacionamentos amorosos, as nossas finanças, a nossa vida profissional, às vezes os nossos filhos. Então, quando não conseguimos dar conta das nossas necessidades, não ouvimos as necessidades dos outros, porque as nossas não estão correspondidas. E o segundo pilar, que é o pilar emocional, que ele é desenvolvido, é estruturado aqui na primeira infância da criança, até aos 7 anos, aproximadamente 4, 5. Nesta fase da criança, por muitas vezes ter sentido separação da mãe, a mãe ausente, a mãe não estava presente para as suas necessidades, para as suas necessidades emocionais da criança. Muitas vezes uma mãe tóxica, uma mãe que cobrava da criança, uma mãe que manipulava a criança, uma mãe narcisista, não é? Cada vez ouvimos mais falar neste termo, às vezes também mal usado, mas pronto, vamos aqui. Uma mãe que não era saudável no campo emocional. Então, o que é que isso repercute para a criança? O mesmo padrão. A tendência para repetir o mesmo padrão. A forma como vimos como exemplo a nossa mãe ou o nosso pai a cuidar das suas emoções e a cuidar das nossas emoções na primeira infância, se quando chorávamos o choro era reprimido. Está calada, está calada. Vai lá, limpa os joelhos e segue, não é? Ou tínhamos raiva, um momento de raiva e em vez de sermos escutados porque estávamos irritados ou com a raiva, uma surra ou um raspanete ou vai de castigo, não é? Então, toda essa abordagem, todo esse exemplo que vimos como cuidado emocional, então ele fica registado. Ele fica registado e muitas vezes são geradas crenças a partir daí, porque são bloqueios que são gerados internamente na criança e que se vão repercutir muitas vezes para o campo mental, que é a programação de que como é que eu tenho agora de agir, como é que eu vou agir para não voltar a ter esta dor. Então, porquê que nós trabalhamos muito a questão mental e a questão das crenças? O que é que está por trás das crenças? Porque as crenças é que nos fazem ter certezas. As nossas crenças internas fazem-nos, eu tenho a certeza disto, eu tenho a certeza que não sou capaz, eu tenho a certeza que isso não é para mim. Então, o que é que vamos mais fundo? O que é que está por trás disso, dessa afirmação? Um bloqueio emocional. Muitas vezes gerado por um trauma, por uma emoção reprimida. Muitas vezes no ontem, mas a maior parte bem lá atrás. Que já nem nos lembramos. Que já está esquecido no campo da memória.
mas no campo emocional não esquece. E isso gerou um programa que ainda hoje eu digo, nadar, não consigo, não é para mim. Porque provavelmente tive um episódio em que quase me afoguei. Então, esse trauma emocional gerou uma crença de que água não é para mim, nadar não é para mim. Então, este exemplo, como outros exemplos, são os programas que vamos criando mentais, mas que têm uma origem emocional. E começa aqui nesta primeira infância, muitas vezes com a referência que vimos. Por exemplo, uma mãe que tem medo da água. Não, 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 não vais. Não, 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 não entres aí. Não podes ir para aí. O que é que isto vai gerar na criança? Aquilo é um bicho papão. Se calhar tem ali um tubarão com a boca aberta e se eu meter o pezinho na ponta da água, vai-me comer. Estou em perigo de vida. Então, muitas vezes são os medos, não é? Foi os traumas emocionais da mãe que são projetados na criança, sem ela ter absolutamente consciência nenhuma do porquê que tem aquele medo sequer. Então ela tem porque adquiriu como seu. Então muitas vezes precisamos de ter esta consciência e dizer à nossa criança, isto não é meu. Eu não sei em que altura é que eu fiquei com isto para mim. Tomei isto, mas isto não é meu. A mim, nunca tive razões para. Então precisamos dizer à criança, isso não é teu. Larga, entrega, que isso não é teu. E, como eu estava, já entrei um bocadinho neste tema, não é? No pilar mental, não é? Todas as nossas experiências emocionais, vividas na infância, foram geradas, de alguma forma, crenças. Crenças essas que podem ser limitantes ou crenças que podem ser potenciadoras. Eu, por exemplo, posso ter criado muita autonomia de muito cedo comer sozinha, caminhar cedo, ter liberdade, por exemplo, de ir para a escola sozinha, ir para a casa do vizinho sozinha, e criar muita autonomia e criar a crença de que eu consigo, não é? Eu consigo ir sozinha para aqui, fazer isto, e criar essa crença potenciadora. Como pode ter acontecido em que, e cada vez vemos mais isso, pais super protetores que não podes ir porque é perigoso, não podes ir porque agora há muitos raptores, te metem dentro de uma carrinha e te levam, não podes ir ali ao vizinho, vais lá chatear o vizinho, não podes fazer isto, não podes... Então a criança sentiu o quê? Limitação. Limitação de ir, de ter autonomia de ir. Então, muitas vezes precisamos de ir aqui às nossas crenças que estão a limitar a nossa ação, a nossa expansão e perceber qual é a origem que está por trás a nível emocional ou que gerou de alguma forma um episódio que pode ter gerado ou condicionado essa nossa crença. Ok? E o campo vibracional. A criança, quando nasce, ela tem a sua vibração no mais alto, que é o amor. Todo bebê, quando olhamos para ele, o que é que sentimos? Uma imensidão de amor. Uma aura, uma vibração que quisermos chamar. Uma alta vibração, que é a maior vibração, que é o amor. E muitas vezes o que acontece
é que todos os condicionamentos que a criança vai tendo à sua volta, no seu meio externo, vai fazer com que ela vai baixando essa vibração. Vai baixando para o medo, vai baixando para a vergonha, para a culpa, vai baixando para a raiva. Então, à medida que a criança vai se desligando desta fonte, que é a fonte que ela nasce, que é o amor, que é a energia mais alta, a vibração mais alta, e ela vai se conectando a outras vibrações, vai se afastando da fonte. Então, qual é o caminho da alquimia? É cada vez estarmos mais perto da fonte. É fazermos um caminho que eu chamo o caminho de volta à casa, não é? E daí lhe chamar as estruturas e a casa interna, porque é este caminho de, ok, esta raiva que está aqui a limitar-me, vou lá, coloco amor e um bocadinho mais perto. Esta tristeza, de onde é que vem esta tristeza? Vou lá, coloco amor, estou um bocadinho mais perto. Esta culpa, de onde é que vem esta culpa? Coloco amor, estou um bocadinho mais perto. Então, este é o caminho a nível vibracional. É aquilo que nos baixa a vibração, ou neste momento, aquilo que estamos a vibrar, seja medo, seja raiva, seja tristeza, o que for, é colocarmos o amor. Porque o amor é mais alta vibração. Quando estamos na energia do amor, nós conseguimos curar a dor. E vamos aqui para nós fazermos umas perguntas internas de reflexão, que é olharmos para esta zona de dor, muitas vezes de forma inconsciente, esta zona de dor muitas vezes que nós não queremos olhar, que nós fingimos que ela não está lá, que nós empurramos para debaixo do tapete. Vamos a esta zona de dor na nossa primeira infância e, como se fôssemos o pai desta criança, a mãe desta criança, e com todo o nosso amor, vamos olhar para, seja qual for, a dor que está nesta criança e acolher. Simplesmente acolher. Eu estou aqui. Faz a tua criança sentir que estás lá. Estás presente emocionalmente. Porque isto é independência emocional. Independência emocional, que é o caminho da alquimia, é tu estares cada vez mais consciente e mais presente em ti. É através do autocuidado, a nível físico, é através da forma como alimentas o teu corpo, como cuidas do teu corpo em amor. Isto é alta vibração. Quando eu coloco no meu prato aquilo que ele quer comer, uma explosão de amor. O prato vibra amor. O que é que eu vou vibrar internamente? Amor. Quando eu exercito o meu corpo, quando eu lhe dou o cuidado necessário para ele se movimentar, para a energia se soltar, aquilo que eu estou a dar ao meu corpo, qual é a instrução? Qual é a vibração? Amor. Eu estou a dizer à minha criança, eu estou aqui, eu estou a cuidar de ti. Eu estou a cuidar daquilo que neste momento
está a obstruir. Pode ser o nosso stress do dia a dia, pode ser um conflito, um problema, pode ser uma indignação, uma irritação, o que for, que no momento nos está a afastar desta zona do amor. E quando nós damos este autocuidado, então aquilo que acontece é que estamos a cuidar das nossas necessidades. Estamos a cuidar das nossas necessidades internas. E a cura da independência, como já vimos até agora, ela está aqui, na nossa primeira infância. Nas primeiras experiências que sentimos e que registamos como preencher as minhas necessidades de amor, de cuidado, de proteção. Se elas foram atendidas ou não. Existem 4 momentos importantes para a criação do laço entre a mãe e a criança. Estes 4 momentos muito importantes para esta estrutura emocional e muitas vezes para os programas emocionais. Muitas vezes assim, de onde é que isso vem? Nem sei de onde é que isso vem. Porque existem momentos que são programados de forma inconsciente. Um deles é o momento da conceição. A criança não tem absolutamente consciência nenhuma do momento da conceição, no momento em que foi gerado o amor, a vibração de amor necessária para que fosse gerada uma vida. Então, esse momento em que é gerado a minha vida vai estar registado no meu ADN emocional. Eu queira ou não queira. Não faz parte da minha vontade. É assim. Um outro momento é o momento da gestação. Tudo que a mãe vive de forma emocional, todos conflitos, os medos, muitas vezes o stress que a mãe vive, muitas vezes a ausência para a gravidez, não está no modo presente na gravidez. Nós ouvimos, não é? Cada vez mais, não é? Eu trabalhei até o dia do parto. Eu nem tive tempo a viver a gravidez. Nós ouvimos isto, não é? E esta interferência, pode ter ou não, okay? No contacto, não é? Na conexão entre a mãe e a criança. E tudo aquilo que a mãe vive internamente, todos os seus próprios medos, as suas próprias angústias, a sua própria tristeza, as suas raivas. No momento da gestação, a criança está conectada automaticamente a todo o mundo interno da mãe. Okay? Então, muitas vezes a criança toma para si aquilo que é o campo emocional da mãe. Então, este é o primeiro ponto onde nós temos de ir. Esta limpeza do que não é nosso, do que adquirimos para nós, mas que não é nosso. Então, eu fico só com o que é meu e já basta, e já é muito. Então, eu fico com o que é meu. Muitas vezes, por lealdade, a criança fica com aquilo que é da mãe, para cuidar da mãe, para não ver a mãe triste, para não ver a mãe distante. A criança cuida para ter um pouquinho mais a atenção da presença do amor da mãe. Um outro momento é o momento do nascimento, a forma como o bebê vem à vida, a forma como é tomada a vida.
este momento, seja cesariana, seja o bebê arrancado por fórceps, seja o bebê, por exemplo, ter o cordão umbilical, não é? E correr risco de vida por algum motivo, seja um bebê que vem antes, não é? Todo este momento do nascimento é o registro de como é que eu tomo a vida, como é que eu venho para a vida. Então, muitas vezes precisamos de ir a este momento do nascimento e fazer um renascimento para voltarmos para a vida e tomar a vida com força. Muitas vezes o bebê perdeu a força na altura do parto, que é o caso, por exemplo, da cesariana, em que o bebê está ali no conforto, não é? E é arrancado, não é? É retirado, não é ele que dá a impulsão. Então muitas vezes vai faltar esta impulsão na vida, principalmente na área profissional. E o pós-vida. O que é o pós-vida? O momento pós-vida é aquelas primeiras horas do bebê. É o bebê que sai de dentro da mãe e é colocado no colo, é amamentado nas primeiras horas de vida, vai ao seio da mãe, nutre, né? É nutrido pelo amor, através do leite. Então, todos estes 4 momentos vão ter um reflexo no campo emocional, estrutural da criança, muitas vezes de forma inconsciente. E porquê é que nós sentimos esta dependência emocional? Nós sentimos esta dependência emocional porque não estamos a suprir as necessidades. Não estamos a suprir as necessidades básicas muitas vezes. Então, a primeira base da pirâmide, da estrutura, é eu cuidar do meu corpo. Se eu não estou a cuidar da necessidade básica do meu corpo, eu estou em risco de vida. A minha saúde pode estar em risco. A minha proteção pode estar em risco. Eu estou em risco, eu estou em modo sobrevivente. E criamos esta dependência em que o outro nos venha nutrir, nos venha saciar, nos venha... eu preciso de alguém para ir para o ginásio. Eu preciso de alguém para ir caminhar. Eu ia correr, mas não vou correr sozinha. Então, quando eu preciso de alguém para suprir as minhas necessidades internas, eu estou em dependência emocional. Então, quando eu preciso de alguém para suprir aquilo que é meu, eu não estou em dependência. Eu preciso de um outro. Esse um outro é ir buscar muitas vezes migalhas. Porque o outro nunca nos vai preencher. A única pessoa que tem a capacidade de se preencher somos nós a nós próprios. E se eu fico no modo de criança, sentada, à espera, que o outro... E às vezes fazemos birra. Não veio comigo, não fez isto, não fez aquilo. As cobranças, de onde é que elas surgem? Então as cobranças, elas surgem de uma necessidade interna que não foi satisfeita, em que eu cobro do outro uma migalha dessa necessidade e muitas vezes nem migalha bem e eu cobro. Então, daqui se gera muitas vezes o quê? Os relacionamentos abusivos. Os relacionamentos tóxicos, os relacionamentos abusivos, em que o outro exige de nós que eu esteja a preencher. Então, isto é um abuso. Porque não faz... eu não sei o que o outro precisa. E mesmo
que eu escuto as suas necessidades, não é minha função. A função foi da mãe e do pai lá atrás. A função hoje é de cada um de nós. É parar de buscarmos, não é? Esta já é a cura da alquimia, não é? É parar de buscarmos o pai e a mãe nas nossas vidas, nas pessoas que estão à nossa volta. É pararmos de buscar o pai ao nosso companheiro, ao nosso amigo, ao nosso patrão. Ir buscar a mãe, a nossa melhor amiga, à nossa mulher, no caso dos homens. Muitas vezes vamos buscar aonde? Aos nossos filhos. Muitas vezes repetimos o padrão, porque a consciência coletiva familiar é maior que nós. Então, quando não estamos conscientes e presentes neste padrão, de que nós também cuidamos dos nossos pais, aquilo que acontece é que os nossos filhos vão repetir o padrão. Porque o que acontece é que estamos todos virados para trás. A mãe está a cuidar da mãe dela, está virada para trás, e eu cuido da minha mãe, estou virada para trás, os meus filhos, não é? Estão virados para trás. Tudo está virado para o passado. Tudo está virado para um campo, um sistema que não está preenchido. Então, ao preencher estas lacunas, todos se perdem, todos se abandonam. Porque só há um caminho. E o caminho é da cura interna, é da nossa autocura. Nunca conseguimos curar ninguém. Nunca conseguimos curar ninguém. Nós estamos no caminho uns dos outros para acrescentar, não para curar. Porque cada um tem toda a alquimia dentro de si. Isto é o mais importante. Todos nós temos a nossa alquimia. A nossa alquimia para nos curar. Então cada vez quebrarmos mais as barreiras que nos afastam desta fonte. Desculpem. Desta fonte que nos afasta da nossa essência, do nosso amor, da nossa alquimia. E porquê é que sentimos a dependência emocional? Quem carrega a dependência emocional sente permanentemente um vazio interno. E é a metade da laranja. Sentimos o vazio e vamos buscar. E vamos buscar. E muitas vezes sugamos o outro. Este vazio, ele não consegue ser preenchido. Porque ele só é preenchido ao nível da alma. E muitas vezes cria sintomas como ansiedade. Se o outro não está presente, eu já fico ansiosa. Como é que eu vou cuidar de mim? Eu não sei cuidar. Então, se o outro não está, criamos as dependências, as cobranças, criamos vícios para colmatar este vazio. Criamos o medo do abandono. Se o outro não está presente, então ele está-me a abandonar. Então eu tenho medo que o outro não esteja. Tenho medo da solidão. Medo de estar sozinha. A carência afetiva. E, se quiserem aprofundar mais este tema, então vão lá à sessão 1. Vejam mais detalhado, vão mais fundo à questão da carência afetiva. Porque tudo começou lá. A fragilidade, a vulnerabilidade, a guerreira. Tudo isto são sintomas. A falta de amor.
E a falta de amor é tão subtil como a forma como nós cuidamos da nossa alimentação, como a forma como nós nos expressamos para o outro, a forma como nós nos sentimos confiantes daquilo que sentimos, daquilo que somos. Então é tão subtil esta falta de amor, a forma como nós nos nutrimos de afeto, a forma como nos relacionamos com os outros. Se estamos em relacionamentos tóxicos, se aceitamos migalhas, se dizemos sim a tudo. Ok, não está fácil. Então, tudo isto são sintomas que podes olhar à tua volta e perceber se eu tenho dependência emocional ou não tenho dependência emocional. Como é que são os meus relacionamentos? Como é a forma de eu me nutrir, de eu me cuidar, de eu me alimentar? Preciso dos outros para fazer alguma coisa? Para suprir alguma necessidade minha? Então, questiona-te. Muitas vezes, e ainda há pouco falámos sobre um dos sintomas, não é? Que é o tipo de relacionamento, ou a forma como nos relacionamos com o outro. A forma como nos relacionamos com o outro vai ser com base na nossa dependência emocional. Então, muitos relacionamentos à partida já estão destruídos. Porque eu vou para preencher. Eu vou para sugar. Eu vou para vampirizar. Então, à partida, os relacionamentos já estão falhados. Todos os relacionamentos abusivos nascem de uma dependência emocional. Quem reconhece em si o seu valor, atende às suas necessidades, não aceita. Não aceita receber migalhas, não aceita receber toxicidade, muito menos aceita receber abusos. A falta de cuidado de si mesma, a falta de precisar, eu preciso do outro. Às vezes vimos mulheres que sofrem abuso, mas eu não posso, eu gosto muito. Mas gosta muito de quem? De si? Não deve ser. Então, a falta de cuidado de si mesma leva a que o outro acha que tem o poder. E quando nós damos o poder ao outro e anulamos o nosso poder interno, perdemos acesso. Perdemos acesso à nossa fonte. Porque é o resgatar o nosso poder que está a alquimia. Resgatar o nosso poder interno é este retorno a casa. E muitas vezes ficamos no modo de aceitar o que vem, mesmo que seja pouquinho, mas vem alguma coisa, melhor isto que nada. Isto porque não estamos conectados com a verdadeira fonte em que está sempre a chover, sempre a cair, muito. Então, quando nos conectamos com esta fonte interna, em que há muita abundância, aquilo que acontece é que temos de ficar reféns daquilo que o outro tem para nos dar. Muitas vezes ele não tem, nem para ele, quanto mais para nós. Então, ficamos a receber conta-gotas. Quando o outro pode, quando o outro quer, quando o outro está disponível. Ficamos na dependência, na sobrevivência, o modo sobrevivente. Até que reconheças o teu valor, até que acesses a esta fonte de amor incondicional que existe dentro de ti e até que recuperes a tua independência emocional. Então, só para terminarmos, vamos refletir aqui um pouco sobre a dependência emocional.
Como é que encontramos a solução para a nossa dependência emocional? Como é que chegamos à cura? Como é que chegamos à alquimia? Mas como é que a alquimia me pode ajudar com a minha dependência emocional? Se é que eu reconheço a minha dependência emocional. Este é o primeiro passo. O primeiro passo é eu reconhecer. É eu perceber quais são os sintomas, é eu olhar para a minha vida e perceber se eles estão lá, é eu perceber se estou ou não a preencher as minhas necessidades, ou preciso de um outro para o fazer, é perceber minha origem. Minha origem foi criar dependência ou foi criar independência emocional? E refletir. Então vamos refletir um pouco. Em que relacionamentos estás a aceitar migalhas? Em que relacionamentos tu reprimes as tuas emoções? Em que relacionamentos em que tu não és quem és? Em que não expressas a tua verdade? Em que relacionamento em que tu calas e aceitas lixo do outro? Então, este é o ponto-chave. O ponto-chave é olhar para as tuas necessidades e comatar aquilo que é a tua falta. Porque uma dependência nasce de uma falta. Todos nós temos faltas. Todos nós. Ponto. Todos nós temos faltas. A questão é se temos falta, então a primeira falta que nós sentimos internamente, nós suprimos essa falta. Nós damos aquilo que está em falta. Então, a cada momento, ter esta consciência de que eu hoje se calhar preciso um bocadinho de descanso, então vou-me dar esta falta. Eu hoje se calhar, olha, preciso movimentar o corpo, então vou-me dar esta falta. Eu hoje preciso comer uma comida mais energética, uma comida com mais valor calórico, estou a precisar aqui de energia, então vou-me dar essa falta. E hoje preciso ir ao cabeleireiro, cuidar da minha imagem, olhar-me ao espelho e uau, preciso sentir isto. Então vou mudar essa falta. Então, a cada momento, a cada falta interna, se nós a suprirmos, tornamos-nos cada vez mais independentes emocionais. Quais são as necessidades internas que neste momento não estão a ser atendidas por ti? Esta é a grande pergunta. E podes fazer esta pergunta todos os dias. Olhas no espelho, nos teus olhos e pergunta-te: o que é que precisas? Pergunta. É essa criança que está aí dentro dos teus olhos. O que é que tu precisas hoje? O que é que eu hoje posso fazer por ti? Hoje apetece-me comer um gelado à praia. Hoje apetece-me fazer uma caminhada. Hoje apetece-me ir até um jardim e estar ali a ler um livro. Ok, então dá-te isso. A cada momento, tu te perguntares o que é que tu precisas e tu supris essa necessidade, estás a criar a tua independência emocional. Como é que podes, a partir de hoje, criares essa conexão à fonte divina e preencher esse buraco? Através de cuidar dessa criança interna que tem essa falta. Cada vez que tu cuidas dessa criança interna, tu estás a fortalecê-la. E essa força é uma força interna. Não é uma força que precisas de ir buscar alguém. Não. É uma força que já está dentro de ti. Quando é uma força que vem de dentro, então é uma estrutura. É uma estrutura interna, é uma estrutura interna emocional. Estas e outras questões podem ser direcionadas para que entendas a origem
Onde é que está a origem da minha dependência emocional? Então, cada vez é como se fosse por camadas. Este é um assunto bem profundo e muito oculto. Podes ir por camadas de onde é que está a minha dependência emocional? Qual é a origem? E à medida que vais libertando as camadas, não é? À medida que vais libertar, eu queria dependência com aquela minha melhor amiga. De que forma é que eu posso me libertar e libertar a ela? Ok, vai uma camada. Eu queria dependência, sei lá, com o meu vizinho, com o meu colega, com o meu familiar, com o meu primo. E depois, eu queria dependência com o meu marido, com a minha mulher, com o meu filho. Então, precisamos de ir a camadas cada vez mais profundas. Então, como é que podemos lidar com a nossa dependência emocional? Dicas. Primeiro, cuidar de si mesmo. Esta é a principal e a única, diria eu, a estrutural. Começa por preencher esse vazio, estabelecendo uma conexão diária contigo. Sentar-te, fechar os olhos e perceberes o que é que precisas a cada momento. Olhar no espelho, estar o mais consciente e presente em ti para perceberes o que é que precisas a cada momento. E mais importante que tudo, perceber que tu tens a fonte dentro de ti. A falta e a fonte estão exatamente no mesmo sítio, dentro, internamente. Uma das feridas mais marcantes da dependência emocional é o medo da solidão, o medo do abandono, de ser abandonado. Então, preenche-te de ti mesma, não te abandones. Quanto mais estiveres contigo, quanto mais te sentires presente em ti, menos este medo interfere com a tua estrutura interna, com a tua dependência emocional. E cura a ausência de pai e mãe dentro de ti. Reconecta-te novamente à fonte que vem através deles. Cuida dessa carência afetiva que a criança sentiu lá na primeira infância e para de aceitar migalhas. Então, reconecta-te aos 4 momentos que falei anteriormente. À concepção, à gestação, ao momento de nascimento e ao pós-vida. Reconecta-te novamente a esses momentos e traz a força da vida. Não é? Como se fosse um novo renascimento. Dúvidas? Hoje alonguei-me um bocadinho. Vou só parar a gravação. Eu vou deixar aqui a gravação da Vivência Alquimia para a dependência emocional e na próxima sessão, na nossa 4ª sessão, nós vamos falar de desvalorização e falta de reconhecimento. Um beijinho para vocês, um feliz dia e até já.